Mano, se existia um dragão tão colossal que fez os próprios deuses recuarem de medo e até o Gandalf usava o fogo dele pra medir o poder do Um Anel, então o que diabos foi preciso pra poder matar esse bicho? Fala, meu querido, tudo tranquilo, cara? Eu me chamo Gabriel. E se você cresceu assistindo aos filmes e achando que o Smaug era o maior pesadelo que existia nesse universo, então, cara, eu já te adianto que hoje você vai precisar rever tudo o que você sabe. Eu vou te mostrar os segredos de Ankh-Alagon Negro, cara, e te provar que o impacto desse dragão mudou as leis e a geografia do Senhor dos Anéis pra sempre. Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. Mano, pra você entender o verdadeiro tamanho da ameaça que o Ankh-Alagon representava, eu preciso te colocar no exato momento histórico em que ele foi solto. A gente tava no final da primeira era da Terra-média, num conflito conhecido como a Guerra da Ira. Quando eu falo em guerra, eu não quero que você imagine as batalhas do Senhor dos Anéis. O que aconteceu nos campos de Pelennor contra o Sauron foi uma briga de bar, sabe? Perto da escala da Guerra da Ira. Esse foi o maior conflito que o mundo de Arda já presenciou. Pra você ter uma ideia, mano, o exército de Valinor cruzou o oceano pra acabar com o reinado de Morgoth. Esse exército era composto por elfos que tinham visto a luz dessas árvores de Valinor, guerreiros iluminados liderados por maias poderosos. Eles marcharam até as portas de Angband, a fortaleza impenetrável de Morgoth no norte do mundo. A guerra durou 40 anos, mano, exatamente, cara, 40 anos de destruição contínua que já tava rasgando a terra. Morgoth estava encurralado. Os seus exércitos de milhões de orcs foram varridos como poeira. Os seus Balrogs, cara, os demônios de fogo e sombra que aterrorizavam qualquer reino, estavam sendo caçados e destruídos um a um. A vitória das forças da luz parecia certa, né, cara? O exército de Valinor tava literalmente descendo até as masmorras mais profundas para poder arrancar a coroa de ferro da cabeça do Lorde Sombrio. E é exatamente nesse momento de desespero que Morgoth decidiu jogar a sua última carta. Nos poços mais escuros e escondidos de Angband, debaixo de montanhas vulcânicas chamadas de Tangorodrim, ele estava cultivando algo que ninguém, nem mesmo os deuses, cara, sabiam que existia. Os elfos já conheciam dragões, mano, eles tinham enfrentado o Glaurung, o pai dos dragões, décadas antes. Mas o Glaurung e a sua ninhada não tinham asas. Eles rastejavam pela terra como serpentes gigantescas, destruindo cidades e exércitos, mas ainda estavam limitados ao chão. Morgoth sabia que isso não seria suficiente contra o exército de Valinor. Ele precisava dominar os céus. E quando as portas de Angband se abriram para a batalha final, o texto oficial de O Silmarillion descreve uma cena, cara, assustadora. Do meio das fossas subterrâneas saiu uma tempestade de fogo e raios, e liderando a primeira frota de dragões alados da história estava o Ankh-Alagon o Negro. A chegada do Ankh-Alagon não foi apenas um ataque surpresa, cara, foi praticamente a extinção de tudo e todos. A investida da frota de dragões foi acompanhada de muitas descargas elétricas e tempestades de chamas. Por conta disso, o exército celestial de Valinor foi forçado a recuar. Mano, o exército que estava dizimando os Balrogs com facilidade teve que fugir para não ser completamente derretido por uma única criatura. E é aquilo, né, cara? O Tolkien tem um estilo de escrita muito peculiar. Ele raramente dá medidas exatas em metros ou toneladas, porque ele escreve como se estivesse traduzindo uma lenda antiga, mas ele te dá a escala de problema através das consequências. O tamanho do Ankh-Alagon era algo tão fora da realidade que a sua simples presença tapava o sol, cara. A escuridão que ele projetava cobriu o campo de batalha inteiro, ou seja, pequeno bicho não era, né? E aqui eu entro na questão de invulnerabilidade dele. Você provavelmente já viu em fóruns ou ouviu falar de outros fãs que nenhum ser vivo poderia matar o Ankh-Alagon. Essa ideia nasce da fama da sua armadura e do calor do seu fogo, que são explicados pelo próprio Tolkien em A Sociedade do Anel. Em uma conversa fundamental quando Gandalf está explicando a natureza do Um Anel pro Frodo, ele afirma que não existe na Terra nenhum dragão cujo fogo seja quente o suficiente para poder derreter o Anel do Poder. E o mago faz uma pausa dramática para poder dizer: nem mesmo o Ankh-Alagon o Negro poderia causar dano ao Um Anel. Ao invés de diminuir a criatura, o Gandalf usa o nome do Ankh-Alagon como uma medida máxima de destruição que já pisou em Arda. O fogo dele era o limite extremo do calor no universo natural. As suas escamas eram tão densas que espadas élficas ou feitiços dos maias, né, batiam e não deixavam nenhum arranhão. Para os guerreiros que estavam lá embaixo, no chão, atirar flechas no Ankh-Alagon era a mesma coisa que jogar pedrinhas contra um vulcão em erupção. Ele ignorava os ataques. A presença dele transformou a vitória iminente do Exército da Luz numa batalha de sobrevivência, provando que as defesas convencionais não serviram pra nada contra ele. Mas agora, se você acredita que o Ankh-Alagon era apenas um bicho muito grande que o Morgoth treinou e alimentou muito bem, você tá perdendo a parte mais genial da lore do Tolkien. A verdadeira natureza desse dragão muda completamente a forma como você entende a magia e os vilões desse universo. Pra você entender isso, mano, eu vou te levar pros manuscritos originais reunidos no livro A História da Terra-média. Mais especificamente lá no volume chamado O Anel de Morgoth. Lá o Tolkien explica como a criação
criação de monstros funcionava. O Morgoth não era como o Ilúvatar, o deus criador, cara. Morgoth não tinha o dom de criar vida a partir do nada. Ele só poderia corromper o que já existia. Só que para transformar criaturas normais em abominações gigantescas, ele tinha que pagar um preço altíssimo. Sauron, na Segunda Era, ele pegou uma grande parte da sua própria essência e colocou num anel de ouro. O que Morgoth fez foi infinitamente pior. Ele pegou a sua energia divina, o seu poder de Vala, mano, e dispersou por toda a matéria da Terra-média. E dentro dos seus servos mais terríveis, Morgoth fez do mundo o seu próprio anel. E é exatamente isso que o Ancalagon Negro realmente era, cara. Ele não era um simples lacaio, ele era a maior bateria viva de poder do primeiro Lorde Sombrio. E para fazer um dragão crescer até o tamanho de uma montanha, para dar a ele asas capazes de gerar tempestades elétricas e um fogo que quase rivalizava com os fogos da criação, Morgoth precisava transferir uma quantidade absurda da sua própria divindade para dentro da fera. Ele se enfraqueceu de propósito, cara. Ele drenou a sua própria energia imortal, investindo tudo nessa frota de dragões. A invulnerabilidade do Ancalagon vinha do fato de que bater nas escamas dele era o mesmo que bater na essência solidificada de um deus corrompido. Quando você entende isso, você percebe por que o Morgoth estava com tanto medo no final da guerra, escondido lá nos túneis de ferro. Ele já não era mais o ser onipotente do início dos tempos. O poder dele estava voando pelos céus, cara, cuspindo fogo. O Ancalagon era o poder de Morgoth em forma de dragão. Se a gente estabeleceu que armas e até a magia dos elfos de Valinor não adiantavam contra uma criatura feita de divindade corrompida, como a história se resolve? Como você mata um imatável, sabe? Porque para enfrentar uma anomalia desse nível, você não usa estratégia tradicional. Você traz uma resposta igualmente à altura. Quando o exército de Valinor estava sendo massacrado pela tempestade de fogo e a esperança parecia ter sumido do mundo, o céu noturno mudou. Uma luz nova extremamente brilhante e pura rasgou as nuvens carregadas de fumaça de Angband. Era Erendril, cara, o marinheiro. Ele era um meio-elfo, mano, pai do Elrond que você vê nos filmes. Ele não estava montado num cavalo alado. Ele estava navegando pelos céus a bordo de Vinglot, um navio mágico que foi abençoado pelos próprios Valar para poder voar pelos cosmos. Mas a verdadeira fonte de vitória, cara, a única coisa no universo capaz de ferir o corpo divino de Ancalagon, estava amarrada na testa de Earendil, que era uma Silmaril. Essa joia, mano, ele não era um simples diamante brilhante. As Silmarils, que é o nome, continham a luz das duas árvores de Valinor, a luz mais sagrada e não corrompida de toda a criação de Eru-Ilúvatar, capturada antes mesmo do sol e da lua existirem no céu. E Arendil também não veio sozinho pra batalha, cara. Ele também trouxe um reforço do céu, mano, Torondor, o rei das águias, com uma envergadura de asas equivalente a quase 50 metros, liderando uma frota colossal de pássaros gigantescos. A batalha que seguiu não foi uma luta corporal de garras e dentes, cara. O que os textos relatam é um combate que durou um dia inteiro e uma noite inteira, interruptos, direto no alto da estratosfera. Cara, pensa comigo, o maior navio voador brilhante, com uma estrela cadente, cercado por águias do tamanho de prédios, mergulhando contra uma nuvem negra de escamas e fogo. O Ancalagon era um titã com muita resistência, mas ele tinha uma fraqueza que nenhuma escama podia proteger. Como o corpo dele já estava saturado com o poder sombrio de Morgoth, a luz pura de Silmaril, cara, agia como um veneno celestial. O brilho da joia queimava a presença profana do dragão. E Arendil usou a agilidade do navio de Vinglot e o poder cegante de Silmaril para poder desorientar e ferir o dragão progressivamente. A escuridão divina encontrou a luz divina, cara. E antes do sol nascer no dia seguinte, Earendil encontrou uma brecha e desferiu o golpe fatal que encerrou a vida da criatura mais letal que a Terra-média já viu. O dragão perdeu as forças e começou a despencar dos céus. E cara, se você pensa que a morte do Ancalagon foi algo tranquilo, você se engana, tá? Na verdade, foi o gatilho para a maior catástrofe que o mundo de Tolkien já enfrentou, mano. O dragão era tão imenso e o corpo dele estava tão pesado e carregado de magia negra que a queda não foi um simples baque no chão. Ele caiu exatamente em cima de Tangorodrim, cara. E como eu te expliquei lá no começo, essas eram as 3 montanhas vulcânicas gigantescas que serviam de fornalha para Angband. Elas eram os picos mais altos do mundo, mano. O impacto do Ancalagon estilhaçou essas 3 montanhas como se fossem feitas de vidro. A força da queda, somada à liberação de toda a energia de Morgoth que estava presa no corpo do dragão, gerou uma onda de choque sísmica que acabou destruindo a estrutura do continente. O texto canônico, ele relata que as placas tectônicas se partiram, cara. A terra se rachou em dezenas de quilômetros e o oceano invadiu violentamente as fendas. O continente inteiro de Beleriand, mano, afundou para sempre nas águas. O mapa do mundo foi rasgado e redesenhado à força. Milhares de anos de história élfica e humanos foram engolidos pelo mar só por causa das consequências físicas da queda desse único dragão. E, mano, parando para analisar, isso muda tudo o que a gente entende sobre os filmes e os livros da Terceira Era. Quando você assiste ao Hobbit e vê o Smaug destruindo a Cidade do Lago, você fica, cara, maravilhado, né, com a ameaça que ele representa. Mas sabendo
lendo da história de Ancalagon, o Smaug passa a ser apenas um mísero dragão, cara, um herdeiro muito distante de uma linhagem que perdeu seu poder máximo há milênios. A magia perigosa e criadora que permitiu o nascimento de monstros daquela escala foi gasta por Morgoth e consumida nas águas quando Beleriand afundou. Por fim, a essência e a destruição de Ancalagon explicam a própria natureza do Sauron, cara. Quando o Sauron assumiu o manto de Lorde Sombrio nas eras seguintes, ele sabia que não tinha reserva de energia divina do seu mestre para poder criar feras gigantescas e acabar destruindo os inimigos através da guerra direta. Ele foi forçado a mudar as regras. Pela ausência de uma arma como o Ancalagon, obrigou o Sauron a ser um político sombrio. Ele precisou enganar os elfos para poder forjar os anéis de poder. Ele precisou corromper reis humanos para poder criar os Nazgûl. Ele acabou precisando também usar a manipulação e a diplomacia do medo, porque o poder de devastação massiva das trevas tinha morrido no final da Primeira Era. O sacrifício e a coragem de Erendil não apenas salvaram o exército dos Valar naquele dia específico, eles evitaram que a Terra-média inteira fosse reduzida a um deserto de cinzas. Se o Ancalagon não tivesse caído, a Sociedade do Anel sequer teria um mundo para tentar salvar milhares de anos depois. Mano, já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau!